Memória sensorial é quando o cérebro guarda pistas dos cinco sentidos para reconstruir uma experiência depois. O cheiro do café, a textura da madeira, a luz quente e até um som podem virar gatilhos. Por isso, um lugar bem pensado fica na cabeça. Pergunta: por que você lembra de um restaurante inteiro só por um aroma? Porque o cérebro junta essas pistas e monta a lembrança. Antes da gente continuar, deixa eu te pedir uma forcinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no YouTube e no Facebook. Isso ajuda demais o canal a continuar evoluindo. Bora lá! Memória sensorial começa quando os sentidos entram primeiro: cheiro, som, textura e gosto. Depois, a emoção dá importância, como um bolo de casa que lembra a infância. O contexto organiza tudo e a repetição fortalece o rastro. Pergunta: por que uma loja ou restaurante fica na cabeça? Porque o cérebro junta sensação, emoção e lugar em uma só lembrança. Memória sensorial é quando uma experiência fica guardada com cheiro, som e sensação. Numa padaria, você não lembra só do pão quente, lembra do vapor, da embalagem e daquela sensação de começo de dia. O cérebro cola o momento inteiro, não só a coisa. E por que isso marca tanto? Porque os sentidos puxam a emoção e a lembrança gruda. Memória sensorial começa no que o corpo recebe: cheiro, som, textura, luz. Depois, a emoção decide o que pesa mais. Aí, o cérebro transforma isso em significado e a experiência vira história. Por isso, uma loja, um restaurante ou uma casa não são só lugares. Por que você lembra de um café específico? Porque um detalhe simples ganhou emoção e a emoção virou memória. Memória sensorial é o que faz uma experiência grudar sem esforço. Ela age em três camadas: visão, som e sensação. Por isso, uma loja, um restaurante ou uma casa bem pensados fazem você ficar mais tempo, gostar mais e querer repetir. A pergunta é: o que decide isso? O cérebro guarda a experiência inteira, não só o produto. Agora que o conceito está claro, vamos olhar o mecanismo por trás dele. Seu cérebro não grava tudo igual, ele pesa as pistas do ambiente. Em uma loja, aroma vale 4, som vale 3, luz vale 2 e toque vale 1. Por isso, uma experiência marcante mistura sentidos. E a pergunta é: qual detalhe faz você lembrar de um lugar? O cheiro, quase sempre. Primeiro, os sentidos captam sinais: cheiro, som, textura, cor. Depois, a atenção escolhe o que importa, como quando um aroma diferente faz você parar numa loja. A emoção marca a relevância, porque o cérebro guarda melhor o que mexe com a gente. E a memória não grava como câmera, ela reconstrói. Qual cheiro você lembra agora? Pense um segundo. É isso que puxa a lembrança. Para a memória virar lembrança, o cérebro procura três coisas: repetição, coerência e surpresa. Se um cheiro, uma música ou uma luz se repetem, os sinais combinam entre si. E um detalhe foge do comum sem quebrar o clima, a experiência gruda. Pergunta simples: por que você lembra de um restaurante inteiro por causa de um aroma? Porque o cérebro decidiu guardar esse conjunto. O cérebro grava melhor o que ele sente junto. Se o cheiro combina com a proposta, a música acompanha o ritmo, a luz guia o olhar e o toque confirma a qualidade, a experiência vira lembrança. Pense numa cafeteria silenciosa, com luz quente e copo bom na mão. A pergunta é: o que fica? Pausa. Fica o conjunto, não só o produto. O cérebro não guarda só o produto, ele guarda os sinais ao redor. A etiqueta, a embalagem, a textura da sacola e o reflexo da luz viram pistas de lembrança. Quando isso é planejado, a experiência deixa de ser aleatória e ganha uma assinatura sensorial reconhecível. Por que você lembra de certos lugares na hora? Porque o cérebro fixa melhor o que se repete com intenção. Com o mecanismo em mente, vamos para a loja e o restaurante. Se você quer ser lembrado, o aroma vale 4, porque entra direto na emoção.
A iluminação vale 3, porque deixa tudo mais acolhedor. A música vale 2, porque define o ritmo da visita. A circulação vale 1, porque só organiza o caminho. Pergunta: o que fixa mais na memória? O cheiro costuma puxar a lembrança primeiro. Nesta parte, a loja vira memória quando cada etapa ativa um sentido. Na entrada, perfume e luz criam a primeira impressão. No corredor, o ritmo de exploração segura a atenção. No provador, tato e conforto ajudam a decisão. Na caixa, o atendimento sela a lembrança. Pense por um instante. O que faz alguém voltar? A resposta quase sempre é uma sensação bem guiada. Nos primeiros 10 segundos, o cérebro já decide muito antes da primeira garfada. Cheiro, calor, som do salão, prato fumegante, cardápio pesado e luz baixa se juntam como uma assinatura. É por isso que um restaurante bonito não vende só comida, ele vende lembrança. Agora pense, o que fica mais forte? O sabor ou o clima? O clima. E é ele que faz você querer voltar. Na loja ou no restaurante, a memória começa antes do produto. Na chegada, aroma e acolhimento. No pedido, um cardápio claro evita dúvida. No prato, a boa aparência e a temperatura certa confirmam a escolha. Na saída, o gosto final vira lembrança. O cliente lembra do sabor? Na verdade, ele lembra da sensação inteira. Na loja ou no restaurante, a memória sensorial não é aumentar tudo. Se a luz está forte, a música está alta, a vela está intensa e a mesa está cheia, o cérebro recebe ruído, não lembrança. O segredo é escolher poucos sinais coerentes. Pergunta rápida: o que fixa mais? Excesso ou escolha? Pausa. Escolha. É isso que faz a experiência ficar na memória. Saindo do consumo diário, vamos para experiências com começo, pico e despedida. Em eventos, a memória nasce em 3 atos: chegada, auge e saída. Na chegada, credencial, pulseira e mapa ajudam a pessoa a se situar e já sentir que entrou em algo especial. No auge, luz de palco e copo personalizado viram marcas fortes. Na saída, um detalhe final fecha a lembrança. O evento bom não termina, ele fica. Em eventos, a memória nasce em 3 momentos: antes, durante e depois. Antes você cria expectativa com os sinais visuais simples. Durante, entrega intensidade e um fluxo fácil de seguir. Depois, deixa uma lembrança compartilhável, como uma foto, um detalhe ou uma frase marcante. Qual desses fica mais forte? O depois, porque é ele que a pessoa leva para contar para alguém. Em eventos, a lembrança não nasce só do palco. Ela gruda no começo, no auge e na saída. Pensa assim: a chegada vale 1, o pico vale 3 e a saída vale 2. A pulseira, o carimbo, o brinde e o cartão de agradecimento viram pequenas âncoras. Pergunta: o que fica mais na cabeça? Quase sempre, o ritual da saída, porque ele fecha a experiência com sentido. Em eventos, a lembrança começa antes da foto. Defina um clima principal: acolhedor, elegante ou animado. Controle o volume e a iluminação, porque som alto e luz dura cansam a memória. Crie um objeto de lembrança, como cartão, aroma ou brinde útil. Planeje a despedida, porque o último minuto virá a última impressão. Qual detalhe fica mais na memória? Pense um instante. O fim, porque ele fecha a experiência. Em eventos, a lembrança gruda quando existe um objeto, um clima e um momento marcante. Pense em ingresso, foto, pulseira e bilhete. Isso não é só lembrança, é um gatilho sensorial que puxa a experiência de volta. Em casa, vale igual. Pergunta: o que fixa mais a memória? Pausa. Resposta: a sensação ligada a um instante claro. Agora vamos trazer a ideia para ambientes pessoais e hábitos simples. Em casa, a memória nasce da repetição. O cheiro do café, a caneca de cerâmica,
O ar da janela e a luz da manhã formam lembranças. Por que isso fica tão forte? Pense por um instante. Porque o cérebro junta sinais e reconhece rotina, conforto e pertencimento. Na casa, a memória sensorial funciona como um mapa invisível. Um aroma pode marcar o começo da rotina, um objeto pode guardar um momento, um som pode regular a energia e uma luz pode avisar que é hora de mudar de fase. Por que isso funciona? Porque o cérebro associa sensação e contexto. Então, quando você repete esse sinal, ele puxa a lembrança e o estado certo. Para criar memória sensorial em casa, escolha 3 âncoras simples: uma playlist para foco, uma textura confortável na cadeira e uma luz específica para começar ou encerrar o trabalho. Seu cérebro liga esses sinais ao modo de concentração, como se dissesse: agora é hora de produzir. Qual detalhe da sua rotina pode virar esse gatilho? Pause e pense. Talvez a resposta esteja na sua mesa. A memória sensorial nasce da rotina. De manhã, aroma e luz natural sinalizam começo. No trabalho, som constante e organização ajudam o cérebro a focar. À noite, luz baixa e silêncio indicam desaceleração. No fim de semana, um objeto ritual, como uma caneca, marca descanso. Qual detalhe mais marca você? Pense por um instante. Se ele se repete, vira memória. Para fechar, vamos transformar a aula em prática. Pense em uma loja, em um restaurante ou em uma casa. Qual detalhe você lembra depois? Pausa curta. Quase sempre é cheiro, som, textura ou luz. É isso que gruda na memória e faz a experiência parecer viva. Agora, responda mentalmente. O que no ambiente faz você voltar? Memória sensorial é só lembrar de cheiros? Não. O cheiro costuma ser o mais forte, mas a lembrança nasce quando visão, audição, tato, paladar e olfato contam a mesma história. Em um restaurante, por exemplo, a música, a luz e o aroma juntos fazem você lembrar do lugar inteiro. Quando os sentidos se alinham, a memória gruda muito mais. Por que um restaurante pode parecer inesquecível mesmo com comida simples? Porque a lembrança não nasce só do prato. Luz, som, cheiro, textura do cardápio, temperatura e ritmo do atendimento criam um clima que gruda na memória. Às vezes, você volta não pela comida, mas pela sensação inteira que aquele lugar deixou. A pergunta é: como aplicar memória sensorial sem exagerar? A resposta é simples. Escolha poucos sinais coerentes. Um aroma leve, uma iluminação adequada e uma textura bem pensada funcionam melhor do que estímulos fortes competindo entre si. Pense em uma casa, loja ou restaurante de que você se lembra sem saber explicar por quê. Quase sempre é porque tudo conversa no mesmo tom.